Hoje eu quero contar para vocês como foi o meu primeiro parto. Eu gosto de compartilhar as histórias do meu parto, porque em cada momento da minha vida eu era uma mulher diferente, eu tinha experiências, bagagens e conhecimentos diferentes, e isso influenciou na forma como eu vivenciei essa vivência do parto. Com o meu primeiro parto foi quando nasceu a nossa primeira filha, Mariana Maraiadu, e nós morávamos em Alta Floresta, uma cidadezinha bem pequena no norte do Mato Grosso, que é já é um estado, vamos dizer assim, um pouco distante dos grandes centros do Brasil, né? Apesar de ter crescido bastante nas últimas décadas. Mas a situação que eu estou trazendo é de uma cidadezinha pequena, de no máximo 60 mil habitantes, que na época tinha uma alta taxa de cesariana, inclusive pelo SUS, inclusive no sistema público. No lugar onde eu morava, eu fui a primeira doula, né? Eu me casei, me mudei para lá, fiz o curso de doula e comecei a atuar com uma roda de gestantes, uma roda de famílias que estavam interessadas em saber sobre o parto humanizado, e era um assunto muito novo lá. E aí eu, como a primeira doula da cidade, estava grávida, não tinha nenhuma equipe de parto, não tinha uma doula para me acompanhar. E aí comecei a pensar em como é que eu ia fazer, se eu ia fazer como outras mulheres estavam fazendo na época, de viajar para a capital do Mato Grosso, para Cuiabá, para poder ter o meu bebê lá, ou se eu ia ter o parto na própria cidade. O meu sonho era ter um parto domiciliar. Por tudo que eu já tinha estudado sobre o parto ser, né, um evento tão natural, para mim era mais natural que acontecesse no lugar onde eu me sentisse mais à vontade, mais aconchegante, que era a minha casa. E que para mim também era o lugar mais seguro para parir. Mas para que se tornasse realmente uma experiência segura, eu precisava de uma boa equipe de parto que me acompanhasse e me trouxesse essa segurança a partir desse apoio técnico. E eu não tinha essa equipe, mas isso não me impediu de seguir esse sonho. Eu e meu companheiro procuramos, então, quem poderia ser essa pessoa ou essas pessoas que nos auxiliariam a vivenciar esse parto em casa. Nós conhecemos durante a gravidez uma parteira, uma enfermeira obstetra, com quem nós nos identificamos muito, que é uma baiana, a Lorena. E aí conhecemos ela, a família dela, né? E eles estavam em Alta Floresta de férias. E eu conversei com ela e pedi para ela, será que é possível você me acompanhar nesse parto? É possível que você venha quando eu estiver próximo, né, das 40 semanas para me acompanhar? E ela disse que era possível. Eu me enchi de esperança e a gente começou a fazer então um plano de parto. Eu comecei a planejar como é que poderia ser. No meu plano de parto eu incluí as minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu gostaria que fosse feito ou não, de que forma que eu gostaria que esse momento acontecesse, de acordo com aquilo que eu tinha de conhecimento naquele momento, né? E comecei, a partir do plano de parto, também comecei a estudar mais. Então, o plano de parto foi para mim um instrumento muito importante uma ferramenta importante de desenvolvimento até das minhas próprias escolhas e de busca de informações. E aí eu fui construindo esse plano, e aí quando foi chegando próximo da data, eu também descobri que uma amiga que estava frequentando as rodas, já era enfermeira e estava frequentando as rodas que eu liderava lá em Alta Floresta, ela estava querendo fazer o curso de doula. Ficou inspirada pelo assunto, através das nossas rodas, e foi fazer o curso de doulas em Cuiabá. E aí ela fez o curso de doulas e voltou fresquinha, né? Querendo atuar, querendo uma mulher para ser a primeira doulanda voluntária. E aí ela me pediu para atender o meu parto como voluntária. Eu já tinha passado por isso como doula, sabia da importância que tem a gente ter essa oportunidade como uma primeira vez de atender uma mulher. E aí eu abri as portas para ela com muito prazer, confiei muito na capacidade dela de colocar em prática aquilo que ela tinha aprendido, e foi uma experiência muito boa ter ela ao meu lado, que é a Camila Sala, que hoje já é uma enfermeira obstetra, já se especializou, né? Já se passaram 5 anos, e ela seguiu nesse caminho da humanização do parto, cada vez mais estudiosa, cada vez mais se aprofundando no assunto. E aí eu tive então essas duas pessoas como um apoio, né, um apoio técnico e uma doula,
para atravessar esse momento do parto. Bom, até aí eu fiquei bem contente de ter conseguido as pessoas que eu precisava para que esse momento acontecesse com segurança, com aconchego, do jeito que eu tinha planejado. E eu precisava de alguns instrumentos para isso. Então a gente começou a preparar a parte física da coisa, né? Como é que ia se acontecer esse parto? Como é que ia, de que instrumentos, de que medicamentos, de que ferramentas a gente talvez precisasse. Eu, a princípio, não me via parindo na água. Não sei, eu não tinha tanto essa relação no primeiro momento. Eu achava que eu ia descobrir no momento. Então, se eu tivesse uma banheira à disposição, seria bom, porque eu ia descobrir isso no momento do parto, onde é que eu ia preferir, né? Em que posição, em que lugar eu ia preferir parir. E a gente, então, tinha uma amiga que tinha uma banheira para emprestar e a gente deixou, então, esquematizado para mais próximo do dia do parto, pegar a banheira emprestada. Bola de pilates também já tinha. O que mais precisava? Eu preciso de uma banqueta de parto. Bom, a banqueta de parto naquela época era uma coisa até difícil de encontrar. Não se vendia facilmente pela internet. E na cidade que eu morava não tinha. Então meu marido resolveu mandar fazer uma de madeira, né? Escolheu uma madeira bem forte, firme. Foi até o marceneiro, ele desenhou a banqueta de parto e levou para o marceneiro fez. E alguns dias antes da minha filha fazer 37 semanas, ele foi buscar a banqueta de parto, que foi bem próximo, se eu não me engano, foi bem no dia que a parteira chegou. A minha filha resolveu vir no mês de outubro. Ela nasceu de 37 semanas. E a parteira, a gente tinha conversado com ela para que quando fosse exatamente 37 semanas, que era para ela estar chegando, porque como era o primeiro parto, a gente não sabia se podia vir um pouco antes das 40 ou um pouco depois. A gente gostaria de ter aí um prazo, né, uns dias antes das 40 semanas para não ficar com um prazo muito apertado. E a gente comprou então os bilhetes dela para vir da Bahia, para chegar quando a Mariana estivesse fazendo 37 semanas. Foi numa sexta-feira, quando ela chegou, dia 4 de outubro. Nós fomos buscar ela no aeroporto, meu marido foi, e eu fiquei em casa. Eu já estava perdendo o tampão naquela manhã. Quando ela chegou, eu contei para ela que eu tinha perdido o tampão e ela já ficou observando os sinais. Quando foi mais para o finalzinho da tarde, eu já estava sentindo pródromos, né, pelo menos alguns 2, 3 dias, mas como era pródromos, era a minha primeira vez, eu não sabia dizer ainda se estava próximo ou não daquele momento do parto. Naquela mesma semana, na quarta-feira, eu tinha ido à médica que estava fazendo meu pré-natal e ela tinha me pedido para fazer uma última ultrassom antes do parto. Né? Já estava de 37 semanas, já estava na hora de fazer uma última ultrassom para ver a posição do bebê e tudo. Ela tinha palpado a minha barriga, viu que a posição estava cefálica na quarta-feira, né? Mas ela queria confirmar e ver se estava tudo certinho para o parto e pediu para eu fazer essa ultrassom. Eu tinha marcado então a ultrassom para segunda-feira, porque ficava mais fácil para mim. E aí, na sexta-feira chegou a parteira, antes da segunda que era marcado para eu fazer a ultrassom. E à noite, na quinta-feira à noite, um dia antes da parteira chegar, eu tinha conversado com uma amiga que é doula também, e ela tinha me perguntado como é que eu tava, como é que tava a posição do bebê, e eu tinha decidido não descobrir o sexo através de ultrassom, então ainda não tinha revelado para as pessoas que era uma menina, mesmo que eu já soubesse, eu não tinha falado para as pessoas isso, então ninguém sabia o sexo. E aí eu falei pra ela, ela tá bem, tá virada pro lado direito da barriga. E ela falou, nossa, seria interessante se ela tivesse virado pro lado esquerdo, porque eu já ouvi falar que o bebê, na hora de fazer a rotação, ele faz uma rotação de um jeito mais rápido, menos dolor, né? Tem menos dor para descida, para poder encaixar na pelve e nascer. E eu falei, que interessante. E o que eu posso fazer para bebê então virar pro outro lado, que vai ficar mais fácil a rotação? E ela então me ensinou um exercício que era para eu ficar de barriga para cima, deitada, e empurrar o quadril para cima com umas almofadas embaixo. E aí ficar apoiada daquela forma, com a barriga acima da cabeça, né? Por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Eu fiz isso, senti um movimento grande na minha barriga, percebi que ela deu
uma reviravolta ali, parecia que ela tinha dado uma cambalhota. Eu falei, bom, tomara que tenha dado certo, que ela tenha virado pro lado esquerdo. Isso era na quinta-feira. Na sexta, a parteira chegou e na sexta, meia-noite, eu tava indo pra cama, já sentindo umas contrações mais fortes, né? Eu já tava, de vez em quando, dava umas agachadas, respirava fundo, porque eu já tava sentindo umas contrações mais intensas do que a do pródromos, mas elas ainda não eram regulares. Eu fui me deitar e quando deu 00:10, eu ali controlando a respiração, sentindo as contrações, de repente a bolsa estourou. Eu dei um pulo da cama, saiu aquele monte de água e eu chamei o meu marido. A parteira estava no quarto ao lado, hospedada na minha casa, e eu chamei meu marido e falei, amor, a bolsa estourou. Ele se assustou, deu um pulo da cama também. Eu falei, calma, tá tudo bem, a bolsa só estourou. Eu tô indo pro banheiro, vou tomar um banho quente, qualquer coisa eu te chamo. Aí ele me perguntou, mas eu já chamo a doula? O que eu faço? Eu já ligo pra ela? Eu falei, não precisa ligar pra ela ainda. Quando precisar eu te falo. E fui pro banheiro tomar uma ducha quente, fiquei lá sentada em cima de uma bola de pilates, tomando uma ducha caindo bem na região da lombar, né? Como eu já tinha estudado que ia ser legal para dar uma aliviada ali nas dores. Como doula eu já sabia, né, de algumas técnicas não farmacológicas de alívio da dor e fui para debaixo do chuveiro. Só que com menos de 10 minutos que eu tava lá embaixo do chuveiro, comecei a sentir muito frio. E eu queria muito sair lá debaixo daquela água quente, porque eu tava sentindo muito frio e muito desconforto. E aí eu gritei pro meu marido, chama a doula que tá na hora. Eu já tava sentindo as contrações a cada 5 minutos. Elas já estavam bem irregulares e começaram a ficar mais fortes, com aquela sensação de cólica menstrual, né, como uma comparação, bem fortes. E aí eu resolvi sair do chuveiro, pedi uma toalha, me embrulhei na toalha e saí, porque já não dava mais para ficar lá. E comecei a então andar pela casa procurando uma posição, alguma coisa que fosse mais confortável naquele momento. Não foi fácil esses primeiros momentos, porque eu não tinha muito controle de mim mesma, então eu tentava respirar, mas ao mesmo tempo não conseguia relaxar. Quando a cólica, né, quando a contração vinha muito forte, com dor, eu meio que me desesperava e me contraía. E aí eu fiquei esperando então a doula chegar, ela demorou mais ou menos uns 40 minutos. Quando ela chegou, a parteira já estava ali me auxiliando, acordada, a doula veio, começou a fazer as massagens, usar óleo essencial, fazer pressão, ela começou a usar tudo que ela sabia para me auxiliar a aliviar a dor, mas estava ficando cada vez mais dolorido, mais intenso. As contrações foram diminuindo de intervalo de uma para outra, né? Foram ficando a cada 3 minutos e foi ficando cada vez mais intenso. Mas eu estava ainda, né, com a minha mente preparada e respirando fundo, não reclamava de nada, só estava realmente doendo muito e eu respirava fundo e vocalizava, usava tudo que eu sabia até então para alívio da dor. A doula também, o marido também, estava todo mundo ali mobilizado para causar um pouco mais de conforto. Meu marido então perguntou se eu queria ouvir música, eu falei que eu não queria. Ele tinha já preparado a playlist que a gente tinha selecionado e naquele momento eu falei que eu não queria. E eu estava assim muito tensa. Então o tempo foi passando, né? Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E aí a parteira pediu para fazer um toque, para ver como é que estava o andamento da dilatação. Eu respirei fundo, entre uma contração e outra ela fez o toque, foi um bocado desconfortável, mas passou. E aí ela me falou, você está com 8 centímetros. Eu, nossa, vibrei, né? Falei, maravilha, tem mais um pouquinho só. Passamos mais algumas horas e aí a gente então chegou finalmente aos 10 centímetros, mas nesse toque, né, nesse segundo toque que a parteira fez, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. E ela chegou a falar, a comentar na hora que ela fez o toque que estava muito mole. Ela não sabia se era talvez a face, o jeito que estava a face do bebê, né, se a posição da face, ou se a bebê estava de bumbum, se ela estava pélvica. E no momento que ela falou essa palavra, eu já confirmei para mim mesma. Eu lembrei do exercício que eu tinha feito na quinta-feira à noite, em que a bebê tinha se movimentado, e eu falei, meu Deus, ela virou. E agora? Bom, eu já estava com 10 centímetros de dilatação quando ela fez esse toque. Eu falei, agora é rezar, né? Eu comecei a me pegar com os meus santos.
Peguei e fiz minhas orações a Nossa Senhora, sou devota de Nossa Senhora, né? Fiz minhas orações à Virgem Maria, lembrei muito da minha mãe, chamei a força da minha mãe, das minhas ancestrais. A minha mãe, inclusive, estava programada para chegar para o parto, mas como ela vinha dali uns 2, 3 dias, não deu tempo dela chegar. E eu senti muito a presença dela, a força dela ali comigo, assim como a força de Deus mesmo, a força da Virgem Maria. E eu comecei então a sentir os puxos, sentir vontade de empurrar, né? Sentir vontade de fazer força. E a parteira já estava preocupadíssima, né? Numa hora dessas, porque eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E ela começou então a dar voltas na casa, rezando, benzendo e pensando como é que ia ser esse parto, pedindo a Deus guarnição para que fosse tudo tranquilo. E eu falei, é aqui mesmo que vai ser. A gente estava no meio da casa, literalmente, encostado num sofá. Eu já tinha tentado ficar um tempo na minha cama, né, no quarto do casal, mas não deu certo, porque o espaço para a parteira e a doula trabalharem em cima ali do espaço entre a cama e a parede estava muito pequeno, e elas pediram então para mudar de lugar. E eu passei horas trabalhando, né, em trabalho de parto ali em cima da banqueta que o meu marido mandou fazer de madeira. Então eu passei horas sentada quase que de cócoras, que a banqueta é bem baixinha, mas apoiada na banqueta. E cada vez que começava a vir então nesses puxos as contrações mais fortes, eu me desapoiava da banqueta e fazia a posição de cócoras, apoiada com as costas no meu marido, que estava atrás de mim, apoiado no sofá da casa. E assim, então, com o marido atrás de mim, a doula tentando alcançar minha lombar, fazer as massagens, né, fazer as técnicas de alívio para dor, a parteira na minha frente. Com esse cenário, começou a vir a Mariana. Eu fiz uma oração bem forte, assim, para a Virgem Maria, que eu aprendi com uma amiga que é benzedeira, e senti que ela estava chegando. E como eu sabia que ela estava pélvica, como já tinha sido confirmado isso, né, pelo toque da parteira, eu comecei a empurrar com muita força, porque eu sabia que ela ia precisar de ajuda para sair. E foi assim, de cócoras, que a Mariana veio de bumbum, pélvica, nasceu às 6 e pouquinho da manhã, né, antes das 6h15 da manhã ela estava saindo, eu estava ouvindo os pássaros cantar, e até então eu tinha perdido a noção de tempo. Eu sabia que estava amanhecendo, mas eu não sabia exatamente o horário. E eu até cheguei, eu me lembro que eu perguntei para a parteira, tá tudo bem mesmo? Tá demorando tanto? Por que ela não nasce logo? Né? Tá acontecendo alguma coisa? E ela me acalmou e falou, né, palavras positivas e de incentivo. A doula também falou, tá tudo bem, tá tudo certo, o tempo tá certo, ela tá vindo no tempo dela. Fica tranquila, que não tá muito demorado. Tem partes que são muito mais demorados que isso. E aí eu falei, tá bem, tá tudo bem, então vamos lá. E nesse finalzinho eu já estava na partolândia, que é como as mulheres costumam relatar esse momento de alta concentração e ao mesmo tempo com uma falta de noção de tempo e espaço. É como se a gente entrasse mesmo numa outra dimensão. E aí eu tava assim, né, tomada de ocitocina, dos meus hormônios todos aflorados. E a Mariana veio de bundinha, em 3 contrações ela nasceu. A parteira recepcionou ela, me entregou e colocou ela no meu seio. E a Mariana, de carinha pra gente, assim, olhando pra mim e pro pai dela, o pai dela estava bem atrás de mim, ela olhou fundo nos nossos olhos. Quando ela saiu, ela chorou um pouquinho. Depois ela veio pro colo. No colo ela parou de chorar e olhou fundo nos nossos olhos, bem séria, assim, olhando na bola dos olhos. E era como se ela dissesse pra gente, eu cheguei e eu reconheço vocês. Foi muito forte, muito emocionante esse momento. Ah, tem mais um detalhe. Na hora que ela estava saindo, né, estirou o períneo e eu senti o que é chamado de círculo de fogo. Mas naquele momento eu nem lembrava que eu ia passar por isso. Eu estava entregue, totalmente entregue. E aí eu senti o períneo esticando e eu falei, meu Deus, meu períneo, para meu períneo. Eu estava preocupada, né, assim, ia lacerar. E aí eu falei para a parteira amparar meu períneo. E aí a doula falou para mim, calma, Mila, fica tranquila. É só o círculo de fogo, lembra?
você já sabia que você ia passar por isso. E aí que eu lembrei que existia o círculo de fogo. E falei, tá bom, mas então deixa eu relaxar. E aí eu procurei relaxar, na terceira contração ela nasceu. E foi uma experiência muito intensa, talvez acho que a experiência mais intensa da minha vida. Eu senti muita força. No momento que ela nasceu eu não consegui nem chorar. Eu estava muito emocionada, mas eu não conseguia chorar de tanta força que eu senti. E aí amparei ela ali no braço, já coloquei ela para mamar, para auxiliar, né, os hormônios a continuarem sendo produzidos, a ocitocina continuar sendo produzida, a prolactina, para continuar as contrações do útero, porque eu ainda precisava dequitar a placenta, né? O parto só termina quando a placenta nasce, né? Quando ela é dequitada. E aí eu fiquei esperando ali um tempo, eu fiquei ainda sentada na banqueta de parto, amamentando a Mariana, conversando com ela, e ela, né, ela mamando, eu sentia de vez em quando algumas contrações, mas demorou mais de meia hora para minha placenta sair. E nesse tempo eu sentia que ainda estava saindo um pouco de sangue, né? E aí, quando finalmente já deu quase 40 minutos depois do parto, a placenta dequitou. E aí a gente já tinha cortado o cordão umbilical, né? Foi o pai que cortou. O cordão já tinha parado de pulsar quando ele cortou. E foi durante o parto, eu me lembro que teve alguns momentos já perto do final, perto dela nascer, que eu ouvi algumas músicas, que inclusive foram músicas que a parteira trouxe na playlist dela e que ela colocou para tocar. E ainda bem que ela não me perguntou, porque eu achei bom, mas se ela tivesse me perguntado, eu ia pedir para não colocar. Outro detalhe que eu me lembro é que a doula colocou um óleo essencial que eu pedi para ela colocar, que é uma essência, que é um blend, né, de nascimento. E na hora que eu senti aquele cheiro, me deu muito enjoo. Era um cheiro que eu achei que eu ia amar, que ia me ajudar muito durante o trabalho de parto e o parto, mas naquele momento não deu certo. Então nem tudo que a gente planeja, que a gente acha que vai dar certo no parto, é exatamente como a gente pensa, né? Imagina, eu não pensei, não imaginei que a minha filha estivesse pélvica e que ela fosse nascer num parto domiciliar pélvico, mas foi assim que aconteceu. Algumas pessoas depois me perguntaram, né? Mas você não ficou com medo de ter um parto pélvico domiciliar? Você sabe que não é recomendado ter domiciliar quando é pélvico. Eu falei, eu fiquei com medo, mas na hora eu já estava com 10 centímetros de dilatação, já estava no expulsivo, não ia dar tempo de eu ser transferida para o hospital. Então, o que ia adiantar eu ficar tensa, com medo, querendo ser transferida naquele momento, sendo que já estava nascendo, né? Então, eu confiei em Deus, tive fé e nasceu, graças a Deus, a Mariana nasceu bem. Graças também à capacidade técnica da Lorena e à tranquilidade, né, que ela lidou com a situação, que ela me passou muita tranquilidade. E a doula, que também soube me acalmar, mesmo sabendo, né, da situação, ela percebeu que ela precisava ser uma pessoa firme ali naquele momento, me transmitir segurança. E aí eu me senti amparada pela equipe, me senti amparada pela doula e tudo ocorreu bem. A Mariana nasceu linda numa manhã de sábado, sem esperar a vovó chegar, exatamente um dia depois da parteira chegar, ela estava só esperando a parteira chegar, né? E aconteceu tudo muito bem, foi a experiência mais forte, mais intensa da minha vida até então. E eu conto isso com emoção, assim, relembrando esses momentos. Hoje a Mariana tem 5 anos e 6 meses, né? Então já tem um tempinho que essa vivência aconteceu. E eu sinto muita gratidão por ter tido condições de ter esse parto domiciliar tão sonhado, apesar de ter tido algumas surpresas. E assim, quis compartilhar nesse momento com vocês essa história, porque através dessa experiência, talvez outras mulheres possam também encontrar em si essa força, né, para vivenciar o sonho. Se for um sonho seu ter um parto domiciliar, não desista. Se for um sonho seu ter um parto normal hospitalar, não desista. Se for um sonho seu ter um parto respeitoso, mesmo que tenha que ser uma cesariana, porque às vezes é indicada, mas que você queira que seja respeitoso, não desista, né? Se prepare, se informe, procure uma equipe que respeite a sua individualidade, que respeite a sua história, que saiba da importância desse momento para você.
e que faça isso acontecer da melhor forma possível, porque é possível. É possível e a gente deve lutar pelos nossos sonhos. Meu maior sonho ao ser mãe não era simplesmente que a minha filha nascesse bem e com saúde. Ela era importante, claro, que ela nascesse bem e com saúde, mas que eu gostaria que essa transição para recepcionar ela nesse mundo, que fosse uma transição respeitosa, que fosse uma transição que favorecesse o que é natural, né, para que eu conseguisse também recepcioná-la de forma natural. Depois eu conto para vocês os relatos de como foi a minha primeira amamentação, num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês acham que é importante para alguma mulher, alguma gestante talvez, ou tentante, alguém que queira engravidar, ouvir essa história, pode compartilhar, por favor. E comenta aqui o que você achou, se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário que você queira trazer a respeito dessa história. Eu quero ouvir. E muito obrigada pela paciência até aqui e até a próxima. Eu quero avisar também que na quarta-feira que vem a gente vai ter outro vídeo, outro relato de parto, que é do meu segundo parto. E eu quero sempre falar sobre partos nas quartas-feiras, então se você tiver alguma dúvida, você já pode colocar, né, no meu Insta como comentário nas próprias quartas-feiras ou nos meus stories, quando eu falar abrir a caixinha de perguntas, você já pode também colocar suas perguntas que eu vou responder durante o meu relato de parto na quarta-feira, tá ok? Um abraço, fique com Deus!